Mas é que o Vasco venceu, meus amigos, não dá para não falar do Vasco hoje. O Vasco venceu o Atlético Paranaense, 2-1 de virada, e a gente tem uma tela com o nome do jogo. Vai aí. Adivinha quem é? É ele. Verratti, esse é o cara. Olha só, 21 jogos, o terceiro que mais atuou pelo Vasco, 20 como titular, o segundo no ranking ainda da titularidade. Ele tem 8 gols, é o artilheiro do time, é vice do Campeonato Brasileiro. O Verratti é vice do Campeonato Brasileiro, hein? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele é o que mais finaliza por jogo, ele é o que mais tem duelos vencidos por jogo. Vem pra cá. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha, é um oferecimento. Não é à toa, meus amigos, que Dom Ramon ontem chorou por Verratti, né? E tem que ter mesmo. Isso aí. Porque, assim, o Vasco não fez um bom primeiro tempo, né? Aquela finalização fraquinha do Emerson Rodrigues foi a única tentativa com razoável perigo. Vasco marcou mal a entrada da sua área, tanto que o gol do Gabriel, que quase 3 anos não fazia um gol, foi uma jogada que ele teve muita liberdade para finalizar. Mas a virada do Vasco no segundo tempo ela é também muito merecida, né? O time voltou melhor. O próprio Emerson, que tinha ido mal no primeiro tempo, fez um belo gol. E o Verratti, assim, cara, a gente vai ver daqui a pouco o gol, mas a facilidade que ele tem para tirar as situações de finalização do nada, ele recebe um cruzamento ali que, pô, é difícil, Quadrado, tá distante, sabe? Ele tem que ajeitar o corpo, ele tem que meter força na bola, força e direção. O momento do jogo nisso tudo. O Vasco tinha acabado de ter um gol anulado, que pra mim incorretamente anulado, mas enfim, gera toda uma situação ali de frustração e gol de 3 pontos. E desde o ano passado, assim, quantos gols do Verratti são gols de 3 pontos? Não tem o número aqui, né? Depois o pessoal pode até levantar. Mas como o Ramon falou, quantos são os gols de 3 pontos? São muitos. Então não é o gol do 2-0, não é o gol do 3-0. Salva um time no rebaixamento. Sem dúvida. E agora até mais, né? O Vasco sonha mais alto. Quem falaria no Vasco sonhando nesse momento com uma Libertadores? 31 pontos, 8º colocado, o Vasco está no G8, a gente sabe que G8 muitas vezes está levando, né? Pode herdar a vaga aí, né? Pode herdar a vaga. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Porque se a gente olhar aqui, Fortaleza está na Sul-Americana, é um dos favoritos. Botafogo está na Libertadores, é um dos favoritos. E ele, Vasco, está na Copa do Brasil, né? Está na Libertadores, é um dos favoritos. São Paulo está na Copa do Brasil, Bahia, enfim. Vai abrir. Cruzeiro também está na Sul-Americana. Sabe uma coisa que eu sempre acreditei nisso e tenho visto que quanto mais aumenta essa pressão externa em cima dos jogadores, mais pesa a parte mental. O Verratti tem isso muito forte. Muito forte. É como se o jogador gostasse mais dos momentos de tensão do que do jogo confortável. Vou falar sobre um jogador que está começando a carreira, e eu não estou nem fazendo comparação entre eles, mas pelo amor de Deus, o Endrick. A impressão que eu tenho do Endrick é que quando ele entra em campo, ele tem certeza absoluta que ele pode fazer a coisa acontecer na hora que a bola chega nele. Tá bem. Parece que ele já entrou com um gol feito. É impressionante, é impressionante. Foi assim ontem. Ontem, por exemplo, o Mbappé perdeu um gol, colocou a mão na cabeça, e você via que ele perdeu gols do PSG, parecia que não estava nem aí. Né? Depois errou outra bola, baixou a cabeça. Né? É óbvio, quando ele fizer um primeiro gol, segundo gol pelo Madrid, jogando em casa, não sei o quê, Mbappé, os melhores jogadores do mundo. Sim, eu sou muito fã. Sou muito fã, campeão do mundo, vice-campeão do mundo, atuação em final de Copa do Mundo épica contra a Argentina, etc. Tal. Isso vai mudar. Mas você vê claramente que, enquanto isso não acontece, a falta de confiança dele, ou a confiança diminuída em relação à confiança que ele tinha jogando em outras circunstâncias, pesa. O Endrick não tem isso. O Verratti não tem essa falta de confiança. O Verratti parece estar sempre muito inteiro para resolver, para achar uma jogada a qualquer momento, mesmo sendo tecnicamente um jogador razoável. Sim. Razoável. Não é brilhante. Operário, como você gosta. Um operário. Gosto não, aplaudo. Um operário. Porque você ser muito talentoso, trabalhar muito e brilhar é muito mais fácil do que você não ser tanto talentoso, trabalhar muito e brilhar. Então eu aplaudo muitos operários. E isso está muito claro. O gol que o Verratti faz, eu concordo com o Léo, é assim, naquele momento, talvez alguns jogadores bem melhores do que ele não conseguiriam fazer com a tranquilidade que ele fez, e isso faz muito da parte mental. A grande área é um dos... Sim. Tudo bem, a gente pode levar esse papo que eu vou falar agora para todas as posições, porque assim é o futebol, mas ela abriga a maior quantidade de seres diferentes. Você tem o Romário, tem Verratti, tem Ronaldo Fenômeno, tem Geraldão, para quem é mais antigo, lá no Corinthians, você tem César Maluco,
né? Nunes, do Flamengo. Você tem Chulapa. Jardel, Serginho Chulapa. Careca. Todos com muita Careca. personalidade. Assim, não dá nem... Alguns você não consegue nem comparar, porque são pessoas totalmente diferentes. Mas talvez o traço que os une é isso que o Birner falou, que é algo que nem sempre é olhado para contratar um jogador. Porque você vai lá para o banco de dados, que é super importante, você na análise, no scout, assim, sempre, o teu primeiro filtro, você encontra. Até hoje a gente teve um papo bem bacana com o pessoal da Opta e tal. Você tem referenciais que você consegue falar, poxa, esse jogador ele é super importante nesse momento aqui. Mas o outro passo, o passo decisivo é em situações de pressão, como ele se comporta. Esses números foram obtidos que eu tenho em quais as situações. Tá bom. E tanto que, por exemplo, você pega a Universidade Federal de Viçosa, que tem um dos trabalhos mais importantes de futebol hoje no Brasil, o professor Israel Teudo Costa, trabalha a tomada de decisão do jogador. Esse é um trabalho muito forte na tomada de decisão. Quer dizer, desde pequeno, porque é isso que a gente está falando. O posicionamento, a decisão de se comportar, de suportar tudo isso e ter o local certo na área. E o Verratti tem. E o Verratti explica o Ramon Dias e o Corinthians. Pois é.